Já podia me aposentar antes da reforma da Previdência. E agora? Eu já tenho tempo para conseguir a aposentadoria. Eu vou dizer isso aqui para as pessoas que estavam aguardando a melhor opção no que se refere à aposentadoria por tempo de contribuição. É isso mesmo. Você já tinha o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, mas estava esperando uma idade melhor para ter acesso a um melhor benefício, para ganhar mais. E agora, como fica a sua situação? Esse é um dos 11 vídeos que eu trago nessa série tentando entender a reforma da Previdência. Eu peço um favor, já se inscreve aqui para me ajudar, para eu poder continuar fazendo os vídeos. Compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Para receber os nossos vídeos diariamente, basta clicar no sininho das notificações. Meu muito obrigado pelos comentários deixados aqui no canal. Eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Então, portanto, eu já podia me aposentar antes da Previdência. E agora? Se a nova regra de cálculo que foi trazida pela reforma da Previdência for mais vantajosa, o trabalhador já pode se aposentar, já pode ter acesso a essa nova regra de cálculo. Então, portanto, se a nova regra de cálculo que pega todos os salários, 100% dos salários, para aquelas pessoas que sempre pagaram muito INSS, sempre tiveram bastante contribuição, essa regra de cálculo você já pode acessar, os trabalhadores podem ter acesso a essa nova regra. Os trabalhadores que já preencheram os requisitos para a aposentadoria antes de passar a valer a nova reforma da Previdência, elas continuam podendo pedir o benefício a qualquer momento, mas devem ficar atentos à regra de cálculo a qual tem direito. Vamos tentar entender isso. Quem completou no mínimo 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição aos homens e atingiu a pontuação de 86 pontos, somando com a idade para as mulheres, e 96 pontos, somando a contribuição com a idade para os homens, da chamada regra dos 86 e 96, mantém a possibilidade de pedir o seu benefício integral, 100% do seu salário. O cálculo também continuará sendo feito, descontado 20% das menores remunerações ao longo da sua vida. Ou seja, para quem conseguiu atingir os pontos, mesmo depois agora, já tinha conseguido atingir os pontos antes da reforma da Previdência e ainda não pediu a sua aposentadoria, mesmo depois da reforma da Previdência, vai poder solicitar, vai poder pedir a sua aposentadoria. Mulheres que já tinham 86 pontos, homens 96 pontos, com o cálculo da antiga Previdência, onde se desconta 20% dos menores salários e vai ter acesso ao salário integral de 100%. No entanto, quem completou o tempo mínimo, mas ainda aguardava chegar aos 86 pontos e 96 pontos, perdeu a chance de conseguir o benefício integral por essa regra. O secretário da Previdência do Ministério da Economia explicou em entrevista que nesses casos o trabalhador adquiriu o direito à aposentadoria pelo fator previdenciário, aquele que diminui o benefício e quando a pessoa se aposenta mais jovem. Ele ainda deu exemplos. Uma mulher de 54 anos de idade com 30 anos de contribuição só tem 84 pontos. O direito adquirido, que ela também tem de se aposentar aplicando aí o fator previdenciário, ou seja, com uma redução no seu benefício, na sua aposentadoria. Desconta as 20 menores remunerações, mas aplica o fator previdenciário. Ou seja, essa pessoa que já tem o tempo para se aposentar, essa mulher aqui, ela não tinha a idade para chegar aos 86 pontos, mas ela já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E na regra antiga, onde são descontados os 20% das menores contribuições, isso aqui é melhor para quem teve lá no início da carreira, começou a trabalhar com salários menores e por último começou a ter salários maiores, compensa essa regra.
só que vem o fator previdenciário que vai diminuir, vai achatar o benefício. Essa pessoa não pode dizer que vai esperar um ano a mais para acessar a regra de 86,96. Ela tem o direito adquirido a 86,96. Daqui a um ano, ela vai ter o fator previdenciário aí. O fator vai ficar maior, claro, mas vai ter um desconto. Vai aplicar a regra que ela tem direito adquirido. Então, portanto, explicou o secretário da Previdência. Continua valendo a regra de pontos, só que essa regra vai aumentar com o passar dos anos. É claro que a pessoa vai ter mais a incidência do fator previdenciário, mas vai poder ainda fazer pela regra antiga. O secretário da Previdência ainda explica, ele lembra, que se a nova regra de cálculo trazida pela reforma da Previdência, que foi introduzida na nova Previdência, for mais vantajosa, o trabalhador pode se aposentar, pode ter direito a escolher pela nova regra de cálculo, onde eles vão pegar 100% dos salários de toda a vida. Dessa forma, é mais vantajoso para quem sempre ganhou mais salários, para quem sempre recebeu salários altos na vida inteira. No entanto, terá que se encaixar em algumas regras de transição, que são as regras de mudança de uma previdência para outra. A regra de transição, nesses casos, tende a ser mais suave do que dos demais trabalhadores, uma vez que a pessoa já completou o tempo mínimo de contribuição exigido, 30 anos mulheres, 35 anos homens. Qualquer regra com pedágio, ou seja, qualquer regra com um tempo a mais cobrado para atingir aquela regra sobre o tempo que faltava para a aposentadoria, resultará em tempo adicional zero ao serviço. Comum nesses casos será esperar pelas idades, que são 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens na questão da regra de transição, se a pessoa quiser se beneficiar mais, receber um salário menor, ela vai ter que aguardar, portanto, atingir 57 anos as mulheres, 60 anos os homens, mas o tempo ela já conseguiu atingir, mas estamos falando sobre transição. No exemplo dado aqui, como a pessoa, a mulher, já tem 30 anos de contribuição, o pedágio para ela ter acesso ao benefício, ter direito à aposentadoria, é zero. Ela não teria que trabalhar mais. Mas ela tem que ter 57 anos de idade. É o que explicou o secretário. Ou seja, a trabalhadora precisará esperar mais 3 anos, nesse exemplo dado, para acessar a nova regra de cálculo. Ao optar por essa via, o trabalhador precisa estar atento a outro detalhe. Ele concordará com o cálculo feito sobre a média de todas as remunerações obtidas ao longo da vida, ao invés de 80% das maiores contribuições. Mas a vantagem da nova regra de cálculo se deve sobrepor a essa mudança. Segundo o que avalia o secretário, só não vai ser interessante se o trabalhador ficou muito tempo ganhando salário mínimo, ganhou salários baixos e muito tempo com um salário bem mais alto. Mas não é costume isso acontecer. Na maioria das vezes as pessoas mantêm um limite ali. Então, só para a gente entender, você já atingiu aí os 30 anos mulheres, 35 anos homens, você pode pedir a sua aposentadoria pelas regras anteriores, a regra da antiga Previdência, que ela desconta aí 20% dos menores salários e faz com que você utilize apenas 80% da sua média salarial depois de 1994. O que acontece? De junho de 1994. Isso aqui é bom para as pessoas que ganhavam pouco no início. Quando começaram a trabalhar, ganhavam salário mínimo e hoje ganham mais salário. Então, nesses casos, a pessoa pode até pedir a sua aposentadoria, muito embora, se não atingiu a regra dos 86, 96, ela não vai receber 100% do salário,
vai ter a incidência do fator previdenciário que diminui o seu salário, mas tem a vantagem de ter o cálculo na antiga Previdência. Então você tem que fazer as contas. Se compensa você se aposentar pela antiga regra, você já tem 30 anos de contribuição, mulher 35 anos, homens, você pode até se aposentar, mas tem que ver se compensa ter o cálculo na regra antiga. Lembrando que para você que já tem 30 anos de contribuição mulher, 35 anos homens, e quer fazer o cálculo pela nova regra de transição, essa que pega 100% dos salários, não desconta os melhores salários, ela só é mais vantajosa se você sempre ganhou mais do que o salário mínimo ao longo da sua vida de trabalho. Nessa questão, seria aconselhável você, mulher, esperar até os 57 anos e homem até os 60 anos para entrar na regra de transição e ter acesso, portanto, à nova regra de cálculo, que pega 100% do salário. Caso contrário, se você já quer se aposentar pela regra antiga, você já tem 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos de contribuição, você tem acesso à aposentadoria nas regras da antiga Previdência, onde eram descontados 20% dos menores salários, só que o fator previdenciário vai diminuir o valor do seu salário, porque você vai estar se aposentando mais jovem, entendeu? Então, vai haver uma diminuição com relação ao fator previdenciário que diminui, mas o cálculo vai ser feito pela reforma antiga. Se você quiser pegar o cálculo da nova reforma, com 57 anos mulheres, 60 anos homens, você já tem acesso ao novo cálculo, lembrando que só é vantajoso para aquelas pessoas que sempre ganharam mais do que o salário mínimo. Nesse caso, não haverá o fator previdenciário, o fator que diminui o salário, se você se aposentar com a regra aí da nova Previdência. Já não existe mais esse fator previdenciário que diminui o salário. Então, só que veja bem, eles vão pegar todos os salários, 100% dos salários da sua vida inteira e vão fazer uma média de cálculo. Só vale a pena mesmo para você que sempre ganhou mais do que o salário mínimo. Espero que você tenha entendido aí, então, como ficou. Se você já tinha direito à aposentadoria antes da reforma da Previdência, já tinha os 30 anos completos mulheres, 35 anos os homens, você tem acesso ao antigo cálculo, mas pode optar, esperar chegar até a idade, 57 mulheres, 60 anos homens, para ter acesso ao novo cálculo. Aí você vai falar, não, eu quero fazer pela nova regra da Previdência. Sempre lembrando que não são descontados 20% dos menores salários aí da sua vida de contribuição para o INSS no novo cálculo. O direito é adquirido, mas apenas no tempo aí, para quem já completou. O restante, as pessoas vão ter que fazer aí valer as regras de previdência, que eu também tenho um vídeo aqui nesse canal, pode procurar, eu já tenho um vídeo falando sobre as regras de transição para a nova previdência. Eu espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas para quem já poderia ter se aposentado e estava aguardando. Você vai ter que se atentar apenas a forma de cálculo, que pode ser mais benéfica. Você vai poder, a partir de agora, optar pela nova forma, pelo novo cálculo que vem sendo trazido pela reforma da Previdência. Gente, eu vou ficando por aqui para não estender muito o vídeo. Já deixa os seus comentários, mas fique esclarecido. Quem já tinha direito, continua tendo direito. O que vai mudar é a forma de cálculo depois da reforma da Previdência. Aquelas pessoas que já tinham o direito, 86 pontos mulheres, 96 pontos homens, vai poder fazer o cálculo aí pela Previdência antiga. Forte abraço a todos, eu espero ter esclarecido um pouquinho das suas dúvidas, que eu sei que são muitas, e também tenho dúvidas, todos nós temos dúvidas a respeito da reforma da Previdência. Depois eu já volto com o nosso terceiro vídeo, deixa eu ver aqui, falando a respeito... Sou professor ou policial, como fica a minha transição
na reforma da Previdência 2019. Até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações. Meu muito obrigado pela sua presença.